Tu é social media, já atende alguns clientes, já entende de criação de conteúdo, mas começou a perceber que trabalhando sozinha você tá chegando no seu limite e sente que às vezes trabalha cada vez mais e tá ficando cada vez mais sem tempo? Talvez seja o momento de você olhar para o próximo passo, ou seja, transformar o seu serviço como social media em uma agência de social media. E abrir uma agência de social media, uma agência de marketing, não é só colocar o nome agência no perfil do Instagram, colocar uma logo e pronto, você tem uma agência. Uma agência de verdade começa quando tu tem um negócio que tá precisando de estrutura, tá precisando construir uma estrutura. E quando eu falo estrutura, não é um ambiente físico, um espaço. É literalmente processos, equipes trabalhando junto com você, pessoas te ajudando a crescer. Porque chega uma hora, cara, que tu não dá conta mais de fazer sozinha. Humanamente, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho durante muito tempo. Então esse é o momento que você realmente tem que fazer essa migração de uma social media que trabalha sozinha para uma social media que começa a construir uma agência, mesmo que essa agência seja uma boutique, ou seja, uma agência pequena que atende poucos clientes, mas não deixa de ser uma agência. Porque quando a gente tá fazendo tudo sozinha, você vai ver que uma hora você não vai conseguir prospectar, você não vai ter tempo para criar conteúdo, você não vai conseguir organizar o seu financeiro, você não vai conseguir, por exemplo, criar ali um designer, uma editar um vídeo, você vai ver que uma hora vai ficar tudo caótico, você vai se ver sempre presa ali na operação, sempre ele tendo que fazer tudo, mil e uma coisas, e você vê, cara, realmente talvez seja a hora de eu precisar de ajuda, de eu construir uma empresa. Então, hoje eu quero te mostrar os passos que eu considero mais importantes pra você que tá nessa fase, se migra, se não migra, se sai dessa fase de social media autônoma pra construir a sua agência do absoluto zero. Pra você montar uma agência do zero, a primeira coisa que você precisa fazer é realmente dominar a sua entrega. Porque antes de você querer abrir um CNPJ, querer falar que você é uma agência, cara, você tem que dominar o que você entrega. Como é que você vai vender uma coisa que você não sabe fazer e que você não entrega? Até porque você precisa saber explicar qual que é o seu posicionamento no mercado, você precisa saber explicar quais serviços você vai oferecer, você precisa explicar o teu trabalho pro teu futuro cliente, novo cliente, e você precisa também ter um diferencial. Então, o teu diferencial, ele pode estar na tua entrega, em algo que você faz e no teu jeito de trabalhar. Então, é imprescindível que você domine exatamente o que você pretende vender pro seu cliente. Até porque, né, gente, nenhum cliente vai contratar uma agência só pra deixar o Instagram dele bonito. Ele sempre tá buscando algum tipo de resultado, seja mais reputação, seja mais seguidores, seja mais venda, mais faturamento, mais cliente. Então, é importante que você realmente consiga transparecer essa segurança através dos seus entregáveis, que não necessariamente é só conteúdo. Então, você precisa definir que problema você resolve, você ajuda empresas a se posicionarem no quê? A criar conteúdo, a melhorar a sua presença digital, a construir uma autoridade no mercado. Quanto mais claro você tiver essa sua proposta de valor, mais fácil vai ser para você vender e também mais fácil vai ser para você conseguir conquistar esses clientes. Segundo passo para você ter uma agência é você definir muito bem o teu posicionamento e o teu público. Eu sei que no começo a gente quer atender todo mundo, eu acho que faz parte da construção, tá tudo bem. Mas conforme tu vai crescendo de expansão, de tamanho, de faturamento, você vai vendo a necessidade de você ter muito claro quem você atende e o seu posicionamento. Porque se você atende uma clínica hoje, um advogado amanhã e um material de construção, você vai ver que daqui a pouco você vai estar tendo que perder muito tempo para criar processos para cada tipo de mercado. Porque são 3 públicos diferentes, 3 estratégias diferentes e 3 estilos de comunicação completamente diferentes. Então, talvez faça sentido escolher alguma direção. Isso quer dizer que você tem que ser uma pessoa nichada? Não necessariamente. Mas, com o tempo que você vai crescendo, você talvez sinta essa necessidade. Até porque, quando você entende quem você quer atrair, a sua comunicação fica muito mais forte, o seu poder de argumentação fica mais forte, vender para aquele cliente fica mais fácil, gerar resultado para ele também. Então, talvez você comece a pensar sobre isso. Terceiro pilar para uma agência é você ter uma estrutura de trabalho. E aqui eu não tô falando para você sair por aí alugando sala comercial. Não. Até porque a vantagem de você trabalhar como social media, e até mesmo eu falo que é uma das profissões mais baratas para se começar, é o fato de que você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode trabalhar online e você não precisa ter esse custo de um espaço físico. Mas você precisa ter uma base, concorda comigo? Não adianta você querer fechar um cliente se às vezes você não tem um computador bom, que às vezes vai precisar ali de uma edição de vídeo e o vídeo não vai rodar porque o teu computador tá uma bomba. Precisa ter um computador que vai aguentar o teu trabalho. Você precisa ter uma boa internet, não uma internet que fica caindo o tempo inteiro. Então você precisa também ter uma boa internet. Como é que você vai subir as
às vezes, alguns arquivos muito grandes e não carrega, de jeito nenhum carrega, cai o tempo inteiro. Então, às vezes, você tá no meio do atendimento de um cliente ou tá ali realizando algum processo e do nada você perde tudo porque a sua internet cai. Isso também nos leva a um outro passo, que é a questão dos arquivos, armazenamentos, as ferramentas que você vai utilizar, que são essenciais para sua rotina, para o seu trabalho e até mesmo para a futura equipe que vai trabalhar com você. Inclusive, se você quiser algumas indicações de ferramenta, tem outro vídeo aqui no canal indicando várias ferramentas de social media e que vai te ajudar na construção da tua agência. Até porque, gente, quando a gente começa a construir uma agência, você vai ver que essa questão de ferramentas, organização e processos não é mais uma coisa opcional, você precisa, porque vão ter pessoas trabalhando com você que precisam seguir um processo, precisam ter um padrão de entrega. Então isso vai ser uma obrigatoriedade. E junto com essa organização entra o nosso pilar 4, que é a criação de processos. Eu acho que esse é um dos pontos que mais diferencia a social media de uma agência. Hoje em dia, muitas social medias não têm processos, são caóticas na organização. E uma agência, ela também pode ser caótica na organização, mas ela necessita ter processo para conseguir entregar todas as demandas necessárias. Até porque quando a gente trabalha sozinha, a gente tem o péssimo hábito de que as coisas têm que ficar guardadas só na nossa cabeça. E quando a gente constrói uma empresa, quando a gente constrói um negócio, não dá pra aquilo ficar só na nossa cabeça. A gente tem outras pessoas trabalhando com a gente. Então a tua empresa não pode depender só da tua memória, da memória de uma pessoa. Não é só você que tem que saber do jeito que o cliente gosta. Não, todo mundo tem que estar a par de tudo. Até porque esse time que vai trabalhar com você, ele vai estar trabalhando com você em formato de parceria. Vocês vão estar trabalhando pelo mesmo objetivo comum, fazer o cliente ter resultado. Então imagina se uma pessoa entra na tua empresa hoje e ela fica ali parada porque ela não sabe o que ela faz. Então isso é falta de processo. Se você não tem um fluxo de trabalho, você não consegue fazer aquela pessoa trabalhar. Imagina ela ter que caçar algum arquivo, sendo que você não tem um fluxo ali definido. Então tu precisa começar a documentar. Poxa, quando um cliente entra, quais são os próximos passos? O que a gente faz? Até porque essa pessoa, ela tá ali pra te ajudar. As outras pessoas que vão estar trabalhando com você estão ali pra te ajudar. Então você precisa facilitar esse processo também para que elas consigam te ajudar. E você não continue trabalhando sozinha e cresça mais rápido. E o nosso pilar 5, que é saber quanto cobrar. Quando a gente é uma social media sozinha, a gente só pensa numa coisa: quanto eu quero ganhar com esse cliente? Mas quando a gente constrói um negócio, quando a gente começa a literalmente ter uma empresa, o nosso pensamento não pode ser mais quanto eu quero ganhar com esse cliente. Você tem que pensar qual que é o custo para manter a sua operação rodando, impostos, ferramentas, pessoas. Então você precisa entender os seus custos fixos, os custos variáveis, o seu lucro. Inclusive é um erro que eu vejo muita gente acontecer. Às vezes vocês querem expandir a proporção da empresa, quer crescer a empresa, mas vocês diminuem os custos. Vocês querem diminuir o máximo de custo, quer contratar menos pessoas, menos ferramenta, e aí o trabalho não flui. Porque aí você vai estar injetando o cliente e você vai estar sobrecarregando as pessoas que trabalham com você. Consequentemente, elas vão trabalhar infeliz, vão começar a atrasar algumas coisas, a sua organização vai lá pro cafundé de Judas e você vai ver que você não vai conseguir trabalhar e, consequentemente, o cliente futuramente pode encerrar esse contrato. E depois você vai se perguntar: nossa, mas por que o cliente encerrou? Então, a tua precificação, ela tem que sustentar o teu custo de operação. Inclusive, fica aqui a minha indicação de uma ferramenta para agência que vai controlar fluxo comercial, que é um CRM, vai fazer a questão de briefing e persona para o seu cliente, criação de projetos, calendário de datas comemorativas, fluxo inteiro de trabalho, além de criação de conteúdo com IA e calculadora de precificação. Hoje em dia, eu precifico os meus serviços de social media usando essa calculadora. Então, eu vou deixar a indicação dessa ferramenta para agência aqui embaixo. Então, se você também é uma social media autônoma, você pode usar. Ela vai te ajudar tranquilamente. Mas, obviamente, para você que quer construir um negócio, se tornar profissional, é essencial que você comece a usar ferramentas como ela, por exemplo. Então, eu vou deixar o nome dela, chama Sparks, vou deixar a descrição dela aqui nesse link. Agora, bora pro pilar 6, né? Então, o pilar 6, a gente tem que definir ali as nossas ofertas e os nossos planos de serviços. Porque uma agência, por mais que geralmente quando a gente pensa numa agência, a agência ela meio que entrega tudo, né? Entrega tráfego pago, entrega site, gestão de redes sociais, fotografia e por aí vai. Mas você tem que ter uma divisão em relação ao serviço. Você precisa ter um serviço de entrada para um cliente novo que não quer investir tão caro, conhecer o seu trabalho. Você precisa ter um serviço intermediário ali para uma pessoa que não quer nem investir no mais caro, mas também não quer ficar no barato porque não entrega uma solução que ele realmente precisa. E o seu ticket mais caro, que vai te dar mais margem de lucro. Obviamente, você vai até vender menos, mas você vai ter mais margem de lucro. Então, a tua oferta de serviço, ela precisa ser estratégica. Não adianta você querer saber fazer tudo ou oferecer tudo se você não definir quais são as suas linhas de serviços que você realmente vai vender, quais você vai focar. Se você vai vender planejamento, vai vender identidade visual, vai vender captação de vídeo,
vídeo, por mais que você venda tudo isso, você tem que saber estrategicamente o que vai ser viável pra você, o que você quer vender mais, o que você quer vender menos. Até mesmo pra você evitar problemas com o cliente quando você for fazer um contrato. Então, quando você tem muito claro os serviços que você vai oferecer, você não vai gerar uma dor de cabeça pra você mesma. Até mesmo pra você explicar pra sua equipe o que ela tem que fazer pra aquele cliente. Então, se você tem isso muito claro, nesse serviço a gente entrega X, nesse serviço a gente entrega Y, pra você trabalhar com pessoas, vai também ficar muito mais fácil. Que nos leva ao nosso pilar número 7, que é a questão de delegar. Delegar dá aquele friozinho na barriga, né? Eu lembro que quando eu comecei a delegar, pra mim foi um pouco caótico, porque eu não tava organizada, então foi um processo pra aprender a me organizar. Hoje eu me considero a maluca da organização. Realmente eu sou uma pessoa muito organizada, mas o delegar pra mim, ele foi um problema. Problema porque eu sempre queria que as outras pessoas, elas entregassem o mesmo serviço que eu. E a gente tem que lembrar que a outra pessoa é outra pessoa. Então, por isso que é importante a gente ter um padrão, né? A gente tem um processo. Então, eu precisei aprender isso na marra pra realmente executar e conseguir fazer o negócio funcionar. Então, a questão do delegar, quando você tem que delegar? Quando você já vê que você tá, tipo assim, até o gargalo, e você vê que você tá deixando de fazer outras coisas que deveriam ser sua responsabilidade, como, por exemplo, você fechar mais clientes, você fazer essa parte comercial, né? Você ser, às vezes, a cara do seu negócio, e você vê que você não consegue fazer porque você não tem tempo. Às vezes, você também perde momentos da sua vida porque você tá 100% presa no operacional. Então, nesses momentos, também que você vê que você não tá entregando o teu melhor porque você tá atolada de trabalho. Quando você sente que tá nesse estágio, aí é hora de você começar a delegar. E não quer dizer que você tem que contratar 10 pessoas. Quando eu comecei a delegar, eu primeiro deleguei aquilo que eu não gostava de fazer, aquilo que eu sabia que uma outra pessoa faria muito melhor que eu e que me tomava muito tempo. E aquilo também que era muito urgente pra mim e que se eu delegasse seria mais fácil, eu conseguiria ganhar mais tempo. Gente, delegar não é perder tempo. Delegar não é aumentar custo. Delegar, na verdade, é ganhar dinheiro. Porque quando a gente consegue delegar, a gente ganha mais tempo pra focar em outras coisas. E quanto mais tempo a gente tem pra focar em outras coisas que a gente é melhor, consequentemente, a gente consegue fazer mais dinheiro. E quando a gente tem pessoas trabalhando com a gente também consegue fazer mais dinheiro. Porque não é só uma pessoa. Então, não veja o delegar como um custo. Mas você também precisa saber contratar as pessoas certas. Então, você vai olhar pra sua operação e ver o que tá te consumindo de verdade. Assim, o que tá realmente fazendo você ficar de cabelo em pé. E aí, você vai delegar essas pessoas primeiro. Às vezes pode ser a edição de vídeo, às vezes pode ser a gravação de vídeo. Às vezes, o que tá realmente, assim, ó, atrapalhando o seu negócio de crescer? Começa por isso. E depois, conforme você vai crescendo, você vai delegando outras coisas. O pilar número 8, que é a questão de você formalizar a sua empresa. Não existe um negócio, gente, que não tem nenhum CNPJ, né? Vamos concordar. Até porque quando a gente abre uma empresa, cria um negócio, quer expandir, existem algumas responsabilidades também que chegam junto com essa abertura. Então não é só um CNPJ, você vai começar a emitir nota fiscal, você vai começar a prestar conta pro governo, você vai começar a pagar impostos. E isso vai te obrigar também a ter uma organização financeira, porque a gente precisa separar as contas bancárias de CNPJ e pessoa CPF. Então você é uma pessoa CPF, mas o teu negócio não é. Então a gente não pode misturar também esses dois dinheiros. O fluxo de caixa, ele precisa estar dentro e separadinho. Isso também, de certo modo, vai passar um pouco mais de segurança pro teu cliente. Então, quando o teu cliente, às vezes, ele faz um contrato com você e ele vê que é um CNPJ, ele tem um olhar diferente, que ele sabe que ele não tá lidando com qualquer pessoa amadora. Então, passa também um quê de autoridade e, junto com isso, envolve um pouco de questão jurídica, que é a questão da formalização dos contratos e outras burocracias também, como contabilidade. Então, eu também não acho que o contador é um gasto, muito pelo contrário, é investimento para que você consiga pagar mais impostos. Com isso, vem outras burocracias, como também a contabilidade, que eu também acho que é um ótimo investimento, porque, querendo ou não, ele te faz pagar menos impostos. E também vai te ajudar a não tomar certas decisões burras e erradas. E por último, o nosso pilar de construção de marca. Uma agência, para ela vender, ela precisa ser lembrada o tempo inteiro. Então, por exemplo, se a Coca-Cola você falasse assim, nossa, mas a Coca-Cola já tem dinheiro, ela nem precisaria criar conteúdo. Concordo, mas ela cria, porque ela precisa o quê? Continuar sendo lembrada na mente dos seus clientes. E você é do mesmo jeito. Quando você abre uma empresa, e a sua agência, nesse caso, ela precisa ser lembrada. Então, você precisa se dedicar na criação de conteúdo e construir o seu nome dentro do mercado. Então, quando uma pessoa te pesquisar na internet, ela precisa te encontrar. Quando ela pesquisar possíveis agências de marketing, ela precisa te encontrar. Então, isso você vai fazer construindo uma reputação online, criando conteúdo, construindo um site futuramente. E pra finalizar, eu quero te dizer uma coisa também, para tirar um pouco do peso das suas costas de construir uma agência do zero. Você não precisa ter medo. A tua primeira modelo de agência, vamos dizer assim, ele não vai ser perfeito. Você vai errar muito, você vai se embananar em vários processos, algumas coisas vão te dar um frio na barriga, outras você vai ficar tranquilo, vai ficar feliz, vai realizar algumas conquistas.
conquistas, tu vai ajustar alguns processos, tu vai melhorar alguns entregáveis. Então o caminho ele não vai ser perfeito, mas é importante que você comece. E se você gosta de receber esse tipo de conteúdo como social media, marketing, empreendedorismo, toda semana a gente libera um vídeo aqui no YouTube descomplicando a profissão de social media e tudo sobre esse mercado. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo.